Muito bem, muito boa noite. Nós vamos falar hoje sobre renda fixa e vamos detalhar sobre os títulos do Tesouro Direto. Eu achei muito legal que eu mandei uma pergunta lá no grupo e a grande maioria ficou com dúvida, né? Ah, esse, ah, aquele. Todo mundo respondeu a letra A, B ou D. Ninguém marcou a letra C por ter alguma dúvida, né? Mas quem não marcou a letra C nem sabe o que o título lá da letra C representa, né? Possivelmente não sabe. Mas lá o título da letra C, que coincidentemente é uma NTN série C, aquele título, cadê o? Aquele título ali, ele hoje não é negociado mais, mas é um título atrelado ao IGPM, tá certo? Hoje ele não é negociado mais, não existe mais negociação desse título no mercado. Você não consegue comprar uma NTNC, embora existam esses títulos ainda a vencer, mas você não consegue comprar, tá certo? Deixa eu só ver o que aconteceu aqui com a minha apresentação. Só um minutinho, gente. Um minuto, tá? Espera aí. Então, muito bem. Vamos lá. Olha só. Antes de mais nada... Cadê o... Aí, hoje nós vamos falar sobre renda fixa, beleza. Então, olha só. Antes de mais nada, vamos entender como que funciona o mercado de renda fixa. Tá legal? Prestem bastante atenção nessa explicação, que uma vez que vocês entenderem isso que eu vou explicar agora, vocês vão, assim, vocês nunca mais vão ter dúvidas do que significa o mercado de renda fixa, tá legal? Então, prestem bastante atenção que essa explicação que eu vou passar para vocês agora vai abrir a mente de vocês de uma vez por todas sobre esse mercado de renda fixa. Prestem bastante atenção, tá? E perguntem sempre que tiverem dúvida. Primeira coisa que a gente precisa saber é que no mercado de renda fixa, o que significa renda fixa? Sempre que falarmos sobre renda fixa, você deve associar que renda fixa é uma dívida. Tá legal? Isso é o principal. Falou renda fixa, estamos falando de dívida. Ponto. Agora, voltando ao que a gente havia falado na renda variável, presta atenção. Como é que funciona o mercado de renda variável? Eu tenho aqui uma empresa, tá certo? Essa empresa tem duas formas de levantar capital, de captar recursos. Uma delas é pega a empresa, divide a empresa em várias partes, lembram disso? Cada uma dessas partes aqui, eu vou a mercado, faço um IPO, uma oferta pública de ações, e eu vendo, olha só, o que eu vendo aqui? Eu vendo pedaços da empresa, certo? De forma que a pessoa que vem aqui e compra um pedaço da empresa, vai entrar dinheiro aqui para a empresa e a pessoa será detentora de uma ação, ou seja, agora ela se tornou proprietária dessa empresa aqui. Tá legal? Então, uma forma que a empresa tem de captar recursos é através da oferta pública de ações, da emissão de ações. Lembrando, emissão de ações, a empresa está vendendo pedaços dela para o mercado. Quem as adquire passa a ter um pedaço da empresa e, consequentemente, passa a ser dono de uma fatia da empresa, ou seja, se tornou sócio e tem os mesmos direitos e deveres de um sócio, de um dono. Tem direito a receber lucro, tem direito a voto se for ação ordinária, certo? Tudo aquilo que a gente já conversou lá no mercado de ações, ok? Muito bem. Porém, existe uma outra forma das empresas captarem recursos no mercado também, tá certo? Qual que é a outra forma? Presta atenção nessa daqui, tá? Uma outra forma das empresas, só que antes de mostrar isso, como que funciona hoje no mercado? Eu tenho aqui no meio a figura do banco,
certo? O que o banco faz? O banco tem aqui, de um lado, uma pessoa com dinheiro sobrando. Essa pessoa coloca o dinheiro dela no banco. Presta atenção no fluxo. O banco pega para essa pessoa aqui e paga para ela 0,20% ao mês. Isso é um exemplo, tá, gente? 0,20% ao mês. Então, imagina que essa pessoa aplicou aqui no banco 100 mil reais, ok? O que o banco faz? Paga para essa pessoa 0,20, que é um 0,20, vai pegar o dinheiro dessa pessoa e vai emprestar esse dinheiro aqui, por exemplo, para uma pessoa jurídica, tá certo? Uma PJ vai cobrar quanto dessa pessoa jurídica aqui, gente? Vai cobrar dessa pessoa jurídica aqui, 3% ao mês. É assim que funciona o leonino mercado financeiro. Isso daqui nada mais é do que a intermediação bancária. O banco paga para essa pessoa 0,20, pega o dinheiro dela, empresta para essa pessoa jurídica, que está precisando de dinheiro, pode ser para capital de giro, para um determinado investimento, e vai cobrar dessa pessoa jurídica 3%. Isso aqui é um exemplo, tá? O banco pode cobrar mais, pode cobrar um pouco menos. A grande verdade é que o custo do banco foi esse, e o lucro do banco é a diferença dessa taxa que ele está cobrando de quem ele está emprestando para o custo que ele teve para captar o dinheiro. A grossíssimo modo, sem levar em consideração outros fatores, o banco teve um spread bancário aqui de 2,80. Porque ele cobrou 3 e captou a 0,20. Essa parte aqui está claro para todo mundo, né? Beleza. Aí que vem a magia do mercado de capitais e vocês vão entender, né, neste caso aqui, aonde que entra o mercado de renda fixa. Primeira coisa, quando esse cliente aqui colocou o dinheiro no banco, esses 100 mil, o banco emitiu para esse cliente aqui um título que recebe o carinhoso nome de CDB. O que é um CDB? É um título de renda fixa, ou seja, é uma dívida que o banco tem para com a pessoa, porque essa pessoa colocou dinheiro no banco, ela está emprestando dinheiro para o banco, e o banco emite um certificado que essa pessoa depositou o dinheiro no banco. É um certificado de depósito bancário. Até aqui, pessoal, tá tranquilo? Vocês estão conseguindo acompanhar? Só para não chegar no final, de repente tiver assim muitas dúvidas, mas até aqui tá tranquilo? Interajam comigo aí, não me deixa sozinho não. Tudo certo. Então tá bom. Então legal. Agora prestem atenção na magia do mercado financeiro. Olha o que é o mercado financeiro. Então, o banco emitiu aqui um título de renda fixa, que é esse CDB. Captou a 0,20, cobrou 3%. As empresas de capital aberto, as SAs, elas têm acesso ao mercado diretamente, sem necessariamente ter que vir aqui no banco e pegar dinheiro emprestado. Elas podem fazer uma oferta pública, olha só, uma oferta pública de títulos de renda fixa. Olha, Davi, como assim? Presta atenção agora. Agora é que vem a grande sacada. Presta atenção. Essa empresa aqui que ela tem capital aberto, ela não vai pegar mais dinheiro emprestado no banco. O que ela vai fazer? Ela vai vir aqui, esse cliente aqui é o Zé, tá? Ela vai vir aqui diretamente no Zé e falar assim, ô Zé, eu gostaria de pegar um dinheiro emprestado, porque eu estou ampliando aqui a minha empresa, né? Eu vou fazer novos investimentos, então eu gostaria de pegar dinheiro emprestado. Você me empresta um dinheiro? Né? Claro que não é dessa forma, né, literal, mas através de uma oferta pública de ações, isso é possível. Então, eu vou emitir aqui, por exemplo, uma debênture. O que é uma debênture?
Depois a gente vai estudar isso com mais detalhe, tá? Debênture nada mais é do que um título de renda fixa emitido por uma empresa não financeira. Depois a gente vai ver isso no detalhe. Da mesma forma que o cliente colocou o dinheiro no banco, o banco emitiu para esse cliente aqui um CDB. Quando uma empresa quer captar recursos no mercado, ela também emite o CDB dela. O CDB dela recebe o nome de debênture. Tá certo? Então, o banco pega o dinheiro. Qual que é a atividade do banco? A atividade do banco é fazer intermediação financeira. Ele pega o dinheiro numa ponta e empresta. Essa é a atividade do banco. Qual que é a atividade da empresa? Tem várias atividades, porque tem várias empresas. Mas qual que é o tipo de papel que a empresa pode emitir para captar dinheiro diretamente do mercado, eliminando a figura aqui do banco? Tá certo? Aí eu vou apagar aqui só para não ficar muito bagunçado, muito mais bagunçado do que já está, para vocês entenderem, tá? Então, olha só, para simplificar aqui agora, para todo mundo poder entender. Como é que funciona essa transação que eu acabei de citar aqui para vocês, pessoal? Olha só. Aí, neste caso aqui, eu tenho o cliente desse lado, que é o mesmo Zé. Esse cliente, ele tem 100 mil reais para poder investir. Do outro lado, eu tenho uma pessoa jurídica e ela faz o seguinte, ela vem aqui e faz uma oferta para o Zé, faz uma oferta de debêntures, que ela emitiu, debêntures. Tá certo? E fala com o Zé. Ah, Davi, mas por que o Zé aceitaria? Vocês vão prestar, vocês vão lembrar agora. Lembra quanto que o Zé estava recebendo? O Zé estava recebendo 0,20. Lembra quanto que a empresa estava pagando de juros? A empresa estava pagando 3%. Só que a empresa, né, ela não quer captar nessa mesma condição. Ela fala com o Zé assim, ô Zé, o que você acha de receber nessa debênture aqui, você me empresta o dinheiro diretamente, o que você acha de receber 1,5% ao mês? O Zé arregala o olhão e fala, o quê? 1,5%? O banco estava me pagando 0,20%, você está me propondo 1,5%? Pô, tô dentro toda hora. E digo mais, né? A empresa fala assim, e digo mais, você sabia que o dinheiro que você colocou no banco, o banco pegou o seu dinheiro e me emprestou? Só que o banco pegou o seu dinheiro, te pagou 0,20, e sabe quanto que o banco me cobra para emprestar o seu dinheiro? Ele me cobra 3%. Então, eu te ofereço, né, direto, eliminando o intermediário financeiro aqui, que é o banco. A gente elimina o banco da jogada, eu empresto, eu emito um título diretamente para você, assim como o banco emite um CDB, eu emito uma debênture, eu te pago 1,5%. Ficou excelente para o Zé. E para a empresa ficou bom? Ficou bom também, porque essa empresa ela tinha um custo de 3%, agora ela passou a ter um custo de 1,5%. O Zé, ele ganhava 0,20, passou a ganhar 1,5%. Ficou bom para as duas partes. Todo mundo ganha nessa brincadeira. Vocês estão entendendo? Todo mundo ganha. A empresa vai ter um custo menor de captação. Vai ser melhor para ela. Custo menor, vai sobrar mais dinheiro para outros investimentos ou para lucro. O investidor, ele vai receber mais rendimento. Então, ele vai ter mais dinheiro para fazer, né? Para consumir ou para investir. Ficou bom para as duas partes. Tá legal? Todo mundo sai ganhando. Essa é a magia do mercado de capitais. E aqui, pessoal, nós estamos falando de título de renda fixa. Tá certo? É assim que funciona. Então, renda fixa nada mais é do que dívidas. Aí agora vamos voltar aqui para a renda fixa. Presta atenção, tá? Renda fixa significa o quê? Significa dívida. Aí, dentro das dívidas, elas podem ser divididas entre dívidas públicas, ou aqui, ó, privadas. Dívidas privadas. O que significa isso? Dívida pública ou dívida privada?
O emissor desse título pode ser o governo, por isso é chamado de dívida pública, ou o emissor dessa dívida podem ser empresas. Tá certo? Dentro das dívidas privadas, a gente subdivide aqui aquelas emitidas por instituição financeira e aquelas emitidas por instituições não financeiras. Tá legal? Então tem a subdivisão. Então, dívida. A dívida pode ser emitida pelo governo, que a gente vai falar aqui sobre os títulos públicos federais. Como a dívida pode ser emitida aqui por instituição financeira, os famosos, né? CDB, LCI, LCA. Tá legal? Dentre outros, tá? E dívidas emitidas por instituição não financeira. Davi, o que é uma instituição não financeira? Ora, não é só de instituição financeira que é feito o mundo. A minha escola é uma instituição não financeira. A Vale do Rio Doce é uma instituição não financeira. A Petrobras, não financeira. Tá certo? E, de maneira geral, tem vários títulos, depois a gente vai ver todos aqui no detalhe, mas aqui, ó, pode emitir debêntures, pode emitir um CRI, um CRA. Tá legal? Então, eu tenho aqui, presta atenção, é isso daqui que eu falei com vocês. Sempre que a gente falar sobre renda fixa, estamos falando sobre dívida. Olha como que facilita agora o entendimento. Se eu falo com você que eu estou investindo em um fundo de renda fixa, sem te falar mais nada, ó, um fundo de renda fixa, não é renda fixa, tá? É um fundo que investe em renda fixa. Se eu não te falar mais nada, você já sabe o que esse fundo faz. Ou esse fundo vai ter título público, ou esse fundo vai ter título privado. Pronto, acabou. O que um fundo de renda fixa faz? Ele compra título público ou compra título privado. Dentro dos títulos privados, podem ser títulos emitidos por instituição financeira ou por instituição não financeira. Pode ter os dois? Pode ter os dois, pode ter os três. Pode ser só de título público? Pode. Pode ser só de título privado? Pode. Pode ser só de banco? Pode. Pode ser só de instituição não financeira? Pode. Pode ser da forma que quiser. Depois, quando a gente for falar sobre fundo, a gente vai ver as subdivisões, tá? Mas nós não estamos falando sobre fundo de renda fixa, nós estamos falando sobre o mercado de renda fixa. E eu estou dando exemplo para vocês como que fica fácil, depois que você entende que renda fixa significa dívida, como que fica fácil entender, quando a gente fala de renda fixa, do que se trata. E olha só, como nós estamos falando de dívida, qual é o principal risco de uma dívida? É o risco de calote. É o risco de crédito. O que é o risco de crédito, pessoal? Ora, se eu te emprestar um dinheiro, qual que é o risco que eu tenho? O risco de você não me pagar. Esse risco de você não me pagar, ele é chamado calote, ele é chamado risco de crédito, ele é chamado de inadimplência. É o risco mais relevante quando nós estamos tratando de dívida. Concordam comigo? Antes da gente avançar, alguma dúvida nessa parte aqui? Clareou para vocês quando a gente fala de renda fixa? Beleza? E o que a gente vai estudar, pessoal? O que a gente precisa estudar, né? Levando para a prova e para o dia a dia? Como existem vários tipos de títulos de renda fixa, tem aqueles emitidos pelo governo, tem aqueles emitidos por instituição financeira e os emitidos por instituição não financeira. O que a gente vai fazer agora, uma vez que nós entendemos o mercado de renda fixa, a gente vai estudar todos os títulos públicos, todos os títulos privados emitidos por instituição financeira e todos os títulos privados emitidos por instituição não financeira, a característica específica de cada um. Porque a característica geral de todos os títulos de renda fixa, elas são idênticas. Por exemplo,
tá? Colocar aqui, ó, renda fixa, que representa, como eu já falei, uma dívida, tá? Como toda dívida, ela tem um prazo inicial, peraí. Como toda dívida, pessoal, ela vai ter aqui, ó, essas características, presta atenção. Ela tem aqui o momento de desembolso e o momento da volta do dinheiro. O momento do desembolso, certo? É a data inicial, que é o tempo. Certo? Então, tem um momento aqui que você faz a aplicação, vou dar só um exemplo aqui, apliquei 10 mil, certo? Essa aplicação, ela tem um tempo, e lá na frente eu vou ter o meu valor de volta, eu vou ter o meu principal acrescido dos juros. Esses juros, como que ele pode ser pago? Ele pode ser pago periodicamente, certo? Como eu posso não ter esse pagamento periódico e receber tudo no final? Pode ser. Eu posso pegar um dinheiro emprestado e pagar ao longo do tempo, parcelas, como eu posso pagar tudo no final, principal mais juros. Mas todas as dívidas vão ter essas características: prazo inicial, prazo final, principal mais juros, tá certo? Risco de crédito é uma característica geral de todas as dívidas. Amortização, característica geral de todas as dívidas. E os indexadores, pessoal, de todas as dívidas, também eles podem ser pós-fixados, podem ser pré-fixados ou podem ser atrelados a algum índice pré-estabelecido. Tá legal? Atrelada à inflação, IGPM, IPCA, atrelada a TR. Tá certo? Então, cada dívida pode ter o seu indexador próprio. Beleza? Dúvidas até aqui? Então, lembra, organiza, renda fixa, dívida. A dívida é uma forma que o governo e as empresas privadas têm de captar recurso no mercado sem precisar recorrer ao banco. Então, lembra, eles vão fazer uma captação direta no mercado sem precisar ir ao banco. Porque se eu for ao banco, o banco já está me espredando, porque o banco pegou o dinheiro emprestado, está me emprestando o dinheiro. Eu elimino o banco e vou direto lá na fonte. Vai ficar bom para quem está emprestando e vai ficar bom para mim, que vou ter uma taxa de juros menor. Essa é a dinâmica do mercado de renda fixa. Tá legal? Beleza? Muito bem. Vamos estudar, então, dentro do mercado de renda fixa, vamos estudar sobre o Tesouro Direto. Olha só. Antes aqui, né? Para quem não conhece, agora dentro daquela linha, ó, renda fixa, dívida. A dívida pode ser pública ou privada. Dentro das dívidas privadas emitidas por instituição financeira ou não financeira. Legal. A gente vai estudar hoje dívida, renda fixa, dívida pública. Então, hoje nós vamos falar sobre todos os títulos emitidos pelo governo. Tá? O famosíssimo Tesouro Direto, LTN, LFT, NTNB, NTNF, NTNB principal. Vocês vão entender assim de uma vez por todas como que funciona. Mas antes, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Tesouro Direto, que é muito falado. Quem aí já gaguejou ou já pulou fora quando o cliente falou assim, né? Ainda que fosse no início da sua carreira, tá? No início da carreira, o cliente falou, eu quero aplicar no Tesouro Direto. Eu vi falando no rádio e eu quero aplicar no Tesouro Direto. E você não soube falar, tá? Você não soube falar. Eu já coloquei o chat aqui para ficar só para eu poder ver. E você não soube falar o que era Tesouro Direto. Já aconteceu com você? Já aconteceu comigo. Com quem mais aí já aconteceu? Olha lá, ó. Aí você fala, não, isso aí, cara, não é assim não. Vamos aplicar aqui no fundo. Vamos aplicar aqui no hiperfundo. Tem alguém aí que já fez a aplicação no hiperfundo? Além de você aplicar, você concorre a prêmios. Tá certo? Já aconteceu com alguém isso aí? Ó, tem uma pergunta assim, Davi, as nomenclaturas mudaram. Como a Ambima vai cobrar na prova? Na realidade, as nomenclaturas não mudaram.
Houve uma simplificação das nomenclaturas, mas os títulos são os mesmos, tá? Os títulos são os mesmos. A prova vai cobrar do jeito que eu vou colocar aqui para vocês, tá? Ah lá, o hiperfundo aí tá bombando. O que é o Tesouro Direto? Quando eu falo assim, eu investi no Tesouro Direto, correto, corretíssimo, não é investir no Tesouro Direto. Eu investir através do Tesouro Direto, porque o Tesouro Direto nada mais é do que um sistema que permite que o investidor, pessoa física, compre títulos públicos diretamente do governo. Antigamente, essa possibilidade era restrita aos bancos. Somente os bancos poderiam comprar títulos diretamente do governo. Com o Tesouro Direto, houve uma democratização disso. O governo ele precisa captar recursos para financiar a dívida pública, para financiar os seus gastos, os seus investimentos, né? O governo ele capta recursos para construir vários hospitais. A gente está vendo aí, né, no meio da pandemia, o tanto de hospital que todos os governos, né, não só esse, os anteriores, investiram muito em hospital. Quase não se constrói estádio, né? Porque o Brasil não tem muita característica de estádio. A gente gosta mesmo aqui no Brasil de construir hospital, escola, investir em estradas, rodovias, tudo que é para melhorar o país aqui a gente faz. Amém ou não amém? Posso ouvir um amém aí, pessoal? Amém, já profetiza isso sobre o Brasil, tá certo? Então, o governo ele arrecada para financiar o seu déficit, para financiar os seus gastos. É isso que o governo faz. Legal. Só que antes, o governo só tinha uma fonte de captação. Ele captava esse dinheiro só dos bancos, ou seja, ele emitia os títulos, os bancos compravam. Agora não, através do Tesouro Direto, o investidor, pessoa física, pode comprar esses títulos diretamente do governo. Amém? Beleza. Só para a gente entender aqui na prática o Tesouro Direto, então você abre uma conta numa corretora, ele é um direto que não é tão direto assim, tá? Ah, então eu vou abrir uma conta no Tesouro? Não. Você tem que abrir uma conta numa corretora ou num banco, tá legal? Aí você vai receber lá o seu acesso, né, o código, e você cadastra no Tesouro Direto. Aí quando você compra um título, você está comprando através daquela corretora um título diretamente do governo. Tem que ter um intermediário financeiro para fazer essa coisa acontecer. Tá legal? Então essa instituição, ela atua ali como um agente de custódia, tá? Então, ó, da posição do cliente junto ao Tesouro Direto, fornece uma senha, toda a parte operacional não é fornecida pelo Tesouro, isso é fornecido por uma corretora, por um banco. Ok? Características, o que eu vou falar agora cobra na prova. Os títulos do Tesouro, isso é muito importante, são considerados ativos livres de risco. Por que isso, Davi? Então, significa que se eu comprar Tesouro Direto não tem risco nenhum? Não é que não tem risco nenhum. São os títulos no Brasil que possuem o menor risco de crédito possível. Tá? Então, os títulos emitidos pelo governo são os títulos que possuem o menor risco de crédito possível. No final, se tudo der errado, o governo tem uma máquina lá que todo mundo gostaria de ter, que é uma máquina de imprimir dinheiro. Os Estados Unidos estão fazendo isso agora. Estão imprimindo dinheiro, ó, enxortando dinheiro na economia. Aqui também a gente tem essa possibilidade, só que nosso dinheiro não tem tanto valor como o dólar. Mas se no final, se o governo quiser, ele pode. Imagina você se acorda preocupado. Nossa, um monte de conta para pagar, o salário desse mês não vai dar. Aí, antes de você entrar para o banho, você aperta um botãozinho lá na impressora e fala, quer saber? Vou mandar imprimir 20 mil reais hoje. Pá! Manda imprimir, você sai do banho, tal, depois você só corta, destaca ali. Pô, que maravilha, né? O governo tem essa máquina. No final, se tudo der errado, ele imprime dinheiro e paga. Por isso que, além de outros fatores, os títulos públicos são considerados ativos livres de risco. E também, eles são considerados ativos de maior liquidez. Por quê? Quando você compra papéis através do Tesouro Direto, o Tesouro ele garante liquidez diária para os títulos, através do programa de recompra do Tesouro Nacional. Ou seja, você comprou um título com vencimento para 2026. Tá certo? Só que você está precisando desse dinheiro antes do vencimento. O que você faz? Você vai lá na corretora e o governo garante a recompra antecipada daquele papel. É garantido que o governo sempre vai comprar. Obviamente
que ele vai comprar a preço de mercado. Não é o preço que você vai falar, eu quero vender por X. Não, é o preço de mercado. Se no momento o mercado estiver pagando mais, você vai receber mais, se estiver pagando menos, você recebe menos. Mas você tem a garantia de recompra, tá certo? Então, pergunta assim, eu trabalhei no PAB da PUC, do Corel, os alunos sempre perguntavam sobre tesouro direto, pois os professores falavam só essa na sala de aula. Exatamente, o professor gosta demais de falar. Não explica como é que faz, não, mas só fala assim, investe em tesouro direto. Aí tem uma outra pergunta assim, pessoal, vão perguntando, tá? As perguntas deixam a aula cada vez mais dinâmica, tá? Porque vai responder exatamente o que vocês querem. Muitas vezes no curso regular, algumas perguntas que vocês fazem aqui, eu nem respondo lá, porque no curso eu só vou responder o que cai na prova. O que não cai na prova, você me pergunta depois no WhatsApp, que eu te respondo com o maior prazer. Mas eu falo, me manda depois no WhatsApp que eu te respondo. Aqui é o momento de você tirar dúvida de coisas do dia a dia. Tem uma pergunta aqui assim, Davi, mas o governo pode imprimir assim? Por exemplo, os Estados Unidos? Eu não sei o que você quis dizer com assim, mas assim aperta um botão e imprime dinheiro. Tá precisando? Se você tivesse uma máquina de imprimir dinheiro e você estivesse precisando, o que você faria? Você faria impressão de dinheiro. Os governos a mesma coisa, eles têm uma máquina de imprimir dinheiro. Se eles precisarem, em casos extremos, como é o que a gente está passando agora, uma grande crise mundial, uma pandemia, eles vão imprimir. Não é assim sem justificativa, tem uma justificativa. Nós estamos no meio de uma pandemia, né? Uma crise global. Aí tem assim, não teria confusão na economia? Sim, vai ter confusão, certo? Certamente. Porque você está imprimindo isso de maneira artificial, mas é mediante uma necessidade. Tudo tem os efeitos colaterais, pessoal. Falta de dinheiro, efeito colateral. Excesso de dinheiro, efeito colateral. Não tem a menor sombra de dúvida. Não vou entrar nos efeitos colaterais, mas sim, tá? Tanto a falta de dinheiro quanto o excesso de dinheiro tem efeitos colaterais e eles fazem tudo isso de acordo com o que cada legislação local permite. Os Estados Unidos têm uma legislação que permite imprimir dinheiro em casos XYZ. O Brasil, XYZ, e todas as economias têm essa capacidade. Tá legal? E, obviamente, não vai ter assim, o governo, eu vou imprimir dinheiro, para quê? À toa, vou pegar aí para distribuir. Tem que ter atender alguns critérios. Beleza? Então, olha só, questão de prova. Os títulos do Tesouro Direto têm liquidez? Sim. Máxima liquidez, porque o governo garante a recompra. Para quem não sabe, isso aqui que eu vou falar é pouco abordado na prova, essa primeira parte. Você no Tesouro Direto fala assim, Davi, mas precisa ter muito dinheiro. Será? Presta atenção aqui, Você pode comprar frações do título. Mínimo de R$30. Se de fato você não tiver R$30 para investir, aí tudo bem. Aí eu reconheço que a situação para você está assim, muito complicada. Certo? Muito complicada mesmo. Se você não tiver R$30 para poder comprar. Ou seja, a fração você pode comprar 0,1 do valor do título. Então, digamos que você tem lá um título que custa R$3.000. Você pode comprar 0,1, 0,10, né? 0,1 do título. Beleza? Compra pelo app? Pelo app, pelo site, aí cada banco vai te oferecer uma tecnologia, tá certo? Outra pergunta de prova, depois a gente vai entrar nos títulos, eu estou falando da parte operacional, tá? Outra pergunta de prova, presta atenção. Davi, então beleza, isso aqui, mais da metade da sala agora não sabia disso e não vai poder fazer, os milionários da sala aí, olha só. O limite de aplicação por pessoa física no mês, é um limite mensal, é de 1 milhão. Você que já estava aí, né, todo felizão, amanhã eu vou chegar lá, vou aplicar 2 milhões no Tesouro Direto, então, não vai dar. Porque tem um limite por pessoa física de 1 milhão por mês. Tá legal? 1 milhão por mês. Tá? E para vender? Para vender não tem limite, mas para comprar existe um limite de R$1 milhão por mês. Isso se você for fazer através do Tesouro Direto. Tá legal? Professor, mas isso tem custo? Tem custo. Tem um custo que é do próprio Tesouro. É uma taxa de custódia que eles cobram de 0,25% ao ano. Tá legal? Uma taxa de custódia. Tá certo?
Pode ter mais taxa? Pode. Os bancos também podem cobrar, né? As corretoras, os bancos podem cobrar também uma taxa adicional, além dessa cobrada aqui pelo próprio Tesouro, a taxa de custódia. Essa daqui ninguém consegue ter ela no zero. Agora, o que aconteceu? E o mercado aberto é uma maravilha por conta disso. Com o crescimento das corretoras, XP, BTG, Isinvest, Guide, por aí vai, o que as corretoras começaram a fazer para angariar clientes? Ah, você quer investir no Tesouro Direto? Beleza, se você investir aqui, a gente cobra 0 de taxa de custódia. Você só vai pagar essa taxa aqui que não tem como ninguém isentar, porque essa taxa não é do banco, essa taxa é do governo. Aí todo mundo começou a cobrar 0. Os bancos ficaram quietinho na deles, né? Quietinho. E as corretoras faziam propaganda. Aí começou a acontecer o quê? As corretoras começaram a captar muito dinheiro e começaram a crescer. Haja vista o tamanho que hoje é uma XP, o tamanho que hoje é um BTG, o tamanho, né, que se tornou as corretoras. E começou a incomodar os bancos. Aí o que os bancos bonitões começaram a fazer? Eu sou a favor de banco, não estou falando contra, estou mostrando para vocês o movimento de mercado. O que os bancos começaram a fazer? Opa! Agora, você cliente, né? Aqui, feito por você, para você, com você. Ou então, o que eu posso fazer por você hoje, né? Aqui você pode investir no Tesouro Direto a taxa 0 e tal. Chegamos para revolucionar o mercado. Pô, peraí. Está revolucionando o mercado, já tem gente fazendo isso aí há muito tempo. É igual taxa de carregamento em fundo de previdência. As seguradoras menores isentaram a taxa de carregamento. Os bancos demoraram para isentar, começaram a perder dinheiro. Isso é bom para quem? Quem que sai beneficiado com isso? Gente, o cliente e o mercado. Porque vai exigir cada vez melhores produtos. E quem se beneficia dessa briga de cachorro grande, lá em cima, somos nós, os clientes. E os profissionais também. Porque vai exigir que a régua suba um pouco. Se você tiver um conhecimento raso, você não consegue tirar um cliente da XP. Você não consegue convencer um cliente que está resgatando um dinheiro para mandar para um BTG. Você não consegue convencer se o seu conhecimento for raso. Não consegue. O cara vai chegar lá, o cara da XP, do BTG, o cara vive isso diariamente. Se ele fala certo ou errado, não vou entrar no mérito, mas ele foi treinado para fazer isso. Se você não for treinado para fazer isso, você vai perder dinheiro. Tá certo? Então, isso é bom, porque sobe a régua do mercado. Quem sai beneficiado com isso também? O cliente, ele vai ter melhores informações. Então, hoje, a grande maioria, não são todos, cobram também taxa 0. E tem uma novidade aqui, pessoal, presta atenção. Olha só, tem uma novidade aqui, isso já pode ser cobrado na prova de vocês, tá? Uma novidade. A partir do dia 1/8 de 2020, né, o título Tesouro Selic, que é um dos títulos negociados lá no Tesouro Direto, ele passou a ser isento da taxa de custódia, dessa taxa aqui, ó, até R$10.000. Se você investir até R$10.000, você é isento. Você só vai pagar sobre o valor que exceder a R$10.000. Então, isso aqui não é igual lá em ações, que naquele exemplo lá de isenção, até 20 mil não pago, se passar de 20 eu pago em tudo. Não. Até o estoque de 10 mil você não paga nada. Se você tiver, por exemplo, 15 mil, 10 mil você é isento da taxa de custódia, você vai pagar a taxa de custódia só sobre os 5, que é o que excedeu a 10. Tá legal? Isso é por CPF. Então, resumindo aqui o sistema do Tesouro Direto. Você tem que abrir a conta num banco ou numa corretora, tá? O Tesouro Direto te dá liquidez diária, perfeito? Liquidez diária pelo programa de recompra. Você pode comprar no mínimo, né, 0,10 do valor do título, máximo de 1 milhão por mês. Custódia tem, não cobra na prova. Pode ter a isenção aqui até R$10.000. Tá legal? E deixa eu ver aqui as perguntas que fizeram. Compra pelo app, já falei. Mas, às vezes, as despesas da corretora não compensam a compra de valor baixo de títulos públicos, certo? Depende, né? Aí você tem que fazer a conta ali da taxa de administração de um fundo, por exemplo, que também compra Tesouro Direto. Aí isso vai fazer a diferença. Lembra? Quantos fundos hoje
certo? Pensa aí no banco de vocês, tá? Pensa no banco de vocês. Quantos fundos vocês conhecem, tá? Não estou falando que não tem, estou só provocando aqui uma pergunta. Quantos fundos de renda fixa, tá? Pode ser renda fixa de qualquer espécie, nem vou colocar renda fixa só título público, não, que tem taxa igual ou inferior a 0,25% ao ano. Manda aí no chat. Ah, Davi, aqui no meu tem zero. Tá, mas manda. Como é feita as compras de ações? Olha, como o tema ações a gente já passou, eu não vou entrar no detalhe, mas ações você faz a compra através do home broker, tá? Ou tem algum benefício para comprar o Tesouro Direto? Um dos benefícios está aqui, ó, custo baixíssimo. Às vezes tem banco que monta um fundo, esse fundo compra título público federal e te cobra 0,5%. Poxa, ele está te cobrando 0,5% para fazer algo que você mesmo pode ir lá e fazer e ainda tem um custo de 0,25. Olha lá, o difícil, fica cerca de 0,60. Aqui é 0,40 o mínimo. Tem um de 0,30, tá vendo? Ah, Davi, mas por que ninguém faz isso? Deixa eu explicar para vocês a vida como ela é. Aqui, tá, eu falo. Eu vou entrar nesse ponto também, tá? Pode dar retorno negativo? Pode sim dar retorno negativo. Agora, olha só, deixa eu explicar para vocês por que o banco não gosta de oferecer tesouro direto para os clientes. Gente, é por um motivo muito simples. Presta atenção, se você fosse dono do banco, tá certo? Você sabe que renda fixa significa dívida. Tá legal? Então, você tem aqui o banco. Ó, o que o banco faz? O banco pega dinheiro aqui seu numa ponta, certo? Pega seu dinheiro e empresta aqui na outra ponta para essa pessoa. Para você, o banco te paga 0,20. Para essa pessoa, o banco está cobrando 3%. Isso é um exemplo fictício. Quando você investe no Tesouro Direto, você está aqui, você coloca o dinheiro no banco. Como agora as corretoras, né, zeraram a taxa de custódia para todo mundo, os bancos também estão zerando, então o banco está ganhando zero. Aí o banco vai pegar o seu dinheiro aqui, vai ligar você aqui no Tesouro Direto, certo? Você está comprando um título público federal. Quanto que o banco está ganhando? Zero. E mais, você ainda está dando trabalho lá para o gerente, você está tomando tempo do gerente do banco. Qual é a motivação do banco fazer um trabalho onde ele vai ganhar zero? Vocês estão conseguindo entender agora a vida como ela é? Obviamente, você não vai sair e fala para o cliente, né? Ô, cliente, peraí, deixa eu te falar aqui, ó, a vida como ela é, igual o professor falava. A vida como ela é. Sabe por que eu não ofereço tesouro direto? Ah, porque isso aqui o banco não ganha nada, cara. Melhor você investir em fundo aqui, pagar 0,5% de administração. Calma lá, né? Somos bancários, a gente tem um salário a zelar, a gente não está omitindo nenhuma informação, você precisa saber falar sobre tesouro direto, tá certo? Para o cliente entender, mas é uma operação que o cliente tem que fazer sozinho, tá certo? Então, aqui está o motivo pelo qual os bancos não incentivam isso, isso é muito claro. Vamos estudar quais são os títulos negociados no Tesouro Direto, tá? Aí eu vou fazer um esquema para vocês aqui que, pelo amor de Deus, esse esquema ele é matador. Matador, tá certo? Vocês vão entender assim de uma vez por todas como que você avalia os títulos do Tesouro Direto. Amém ou não amém? Amém. A compra através do título público é comprada no home broker também? Sim. Ela é comprada, na realidade, cada banco vai ter o seu operacional, tá certo? Não necessariamente no home broker, cada banco vai ter seu operacional. Tem banco que tem lá uma aba para você comprar direto pelo aplicativo. Tem corretora, né, que não é pelo home broker, mas vai ter lá o seu sistema, um home broker, e você negocia ações, tá? Vamos lá, pessoal, vamos entender aqui os títulos do Tesouro Nacional. Quais são os títulos negociados? Tá certo? Então, primeira coisa que a gente precisa saber, qual é o indexador? Ó, indexador. São esses. Eles podem ser indexados à taxa Selic,
eles podem ser pré-fixados ou eles podem ser atrelados ao IPCA. Tá legal? Então, ó, Selic, que a gente vai chamar aqui que é um título pós-fixado. Pós-fixado na taxa Selic. Então, eu dependo de saber o quanto foi a taxa Selic para saber qual vai ser a rentabilidade do meu título. Pré-fixado é uma taxa já pré-determinada. Por exemplo, você investe em um título e a remuneração desse título vai ser de 10% ao ano. Faça chuva, faça sol, seu retorno será de 10% ao ano. Ou ele pode ser atrelado à variação do IPCA. Então, vai ser IPCA mais uma taxa X. IPCA mais taxa. Tá legal? Exemplo, vamos imaginar que o IPCA ele fechou em 6%, o acumulado, e a taxa que o banco paga aqui é IPCA mais 2. Então, a sua remuneração vai ser o IPCA que deu 6, mais essa taxa fixa de 2. 6 mais 2, a grosso modo, né? Não é assim que faz a conta, mas 6 mais 2, você teria ali um pouco acima de 8% de remuneração, que você vai compor essas taxas, não é simplesmente somar, tá? Por que primeiro eu estou falando dos indexadores? Porque é uma questão na prova. Ela vai perguntar assim, é um título que possui a sua remuneração atrelada à taxa Selic. Lembra dessa pergunta que eu mandei lá no grupo hoje? Quem lembra? É um título que possui a sua remuneração atrelada à taxa Selic. Você tem que saber que título que é esse. É um título que possui remuneração pré-fixada. Tá? Ou é um título que possui remuneração atrelada ao IPCA. Beleza? Pessoal, só para eu saber aqui, se é diretamente aqui ou se está acontecendo por aí. Tá picando muito áudio, a imagem, tá saindo legal aí? Como é que tá? Porque às vezes pode dar uma oscilada aqui. Só me responda aí, tá ok? Beleza? Tá legal, tá legal. É pelo seguinte, só para vocês entenderem, né? Como aqui eu tenho a minha internet e tem a internet de vocês. E cada um está no local, né? Infelizmente, a internet aqui no Brasil ainda, a gente não tem internet de mais alta qualidade. Pode acontecer da minha internet aqui oscilar um pouco, aí vai variar para todo mundo, mas pode acontecer também da sua internet oscilar um pouco, aí vai variar só para vocês. Pelo que eu vi aqui, tá certo? Para a grande maioria está ok. Tá? Então, pode acontecer um pouco da minha internet aqui, como pode estar acontecendo a de vocês, tá? Mas se tiver travando aí geral, vocês mandem aqui no chat, que eu paro, que às vezes ela estabiliza, beleza? Então, aqui, ó, a primeira coisa que nós estudamos aqui são os indexados. Eu escrevi o quê? Indexados. Na verdade, era para seguir indexador, tá? Era para escrever indexador. Tá legal? Depois, o que eu preciso saber? Em qual cenário... Ó, em qual cenário eu vou recomendar esse tipo de título? A gente vai chegar no título depois. Então, eu tenho aqui, ó, o indexador Selic, eu tenho o indexador pré-fixado e tem IPCA. Em qual cenário eu recomendo cada um desses títulos? Prestem atenção, por favor. Olha só, Selic eu sempre vou recomendar em cenário de alta de juros. Por quê? Presta atenção, vê se faz sentido. Você gostaria de acompanhar quem está subindo ou quem está caindo? Pô, professor, para o alto e avante. Está subindo? Estou junto. Está caindo? Estou fora. Então, se a taxa Selic, o título atrelado à taxa Selic, ele é pós-fixado, ou seja, ele acompanha a variação da taxa Selic, você deveria acompanhar a variação da taxa Selic quando ela estiver subindo, porque quanto mais alta ela for, maior vai ser sua remuneração. Então, em um cenário de alta de juros, você vai ficar pós-fixado na taxa Selic. E quando eu tiver um título pré-fixado,
é quando eu acredito em um cenário de queda na taxa de juros. Tá legal? Por quê? Presta atenção comigo. Imagina você que esse título paga uma remuneração de 10% ao ano. E a taxa Selic, ela tem previsão de queda para 2%. Ora, você vai receber 10 garantido, enquanto a taxa de juros no mercado é 2. Está em 2. Então, em um cenário de queda na taxa de juros, você deveria recomendar alocação em títulos pré-fixados, porque você trava a taxa aqui em cima e o juro no mercado cai, e a sua remuneração permanece alta. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem um cenário de alta de juros, digamos que você travou a sua taxa em 10, e a Selic ela vai a 18, quanto que você vai ganhar? 10. Quanto que está o juro no mercado? 18. Ou seja, você está ganhando menos do que o juro de mercado. Não é interessante. Ah, você perdeu dinheiro? Não, mas você ganhou menos do que o mercado. Então, em um cenário de queda, eu fico pré. Em um cenário de alta, eu acompanho, por isso que eu fico pós. IPCA é quando eu tenho um cenário de alta do IPCA, ou seja, um cenário de alta da inflação. Por exemplo, o IPCA tem projeção, só um exemplo, de finalizar o ano em 8%. Tá legal? Ora, o IPCA vai subir. Se o IPCA vai subir, eu gostaria de manter as minhas aplicações atreladas ao IPCA. Por quê? Eu vou ter a remuneração do IPCA mais uma taxa. Então, eu sempre vou ter ganhos acima da inflação. Se eu travo a minha taxa em 10% e o IPCA bate 16%, você está ganhando 10% e a inflação 16%. Você está perdendo dinheiro sem ver, porque os preços subiram mais do que a sua remuneração. E agora, se você tivesse um título atrelado ao IPCA, você teria a remuneração do IPCA, IPCA foi 16, você teria 16, mais, nesse exemplo nosso aqui, mais 2, 16 mais 2. Ou seja, ganhou 2% acima da inflação. Então, aqui nós estamos falando sobre o cenário. Cenário de alta de juros, títulos atrelados à Selic. Cenário de queda de juros, títulos pré-fixados. Cenários de alta da inflação, títulos atrelados à inflação. Por que eu estou colocando cenário? Porque é uma das perguntas que a prova vai fazer. Em um cenário de alta de juros, devemos recomendar. Aí vai te dar lá a lista de títulos, você tem que escolher. Em um cenário de queda de juros, título recomendado em um cenário de queda de juros. Você tem que ver quais títulos são pré-fixados. Então, aqui a gente tem dois tipos de pergunta. Ou a prova vai te perguntar, o indexador vai falar assim, ó, é um título indexado à taxa Selic. Você tem que saber. É um título pré-fixado, é um título atrelado à inflação, você tem que saber. Ou ela vai te dar o cenário, e pelo cenário você tem que saber escolher o título. Vamos agora, então, aos títulos. Qual é o título indexado na taxa Selic e recomendado em um cenário de alta de juros? ALFT. Qual é o título pré-fixado recomendado em um cenário de queda de juros? ALTN e ANTNF. Qual título atrelado ao IPCA recomendado em um cenário de alta de inflação? ANTN B e ANTN B principal. Pronto. Só isso que a gente precisa saber sobre Tesouro Direto. Ah, Davi, mas peraí. Eu não vou conseguir gravar todos esses títulos, não, mas é para isso que eu estou aqui. Vamos lá? Primeiro título que nós vamos aprender. LFT. Esse é um título pós-fixado. Pós-fixado em quem? Pós-fixado na taxa Selic
Esse título pode ser negociado com um pequeno ágio ou deságio, tá? Vou colocar aqui, ó, pequeno. O que é ágio? Acima do preço. O que é deságio? Abaixo do preço. Então, você pode comprar o título mais caro, ágio, como você pode comprar o título mais barato, deságio. Se você comprou o título mais barato, você vai ganhar mais. Você pagou mais barato. Se você pagou mais caro na largada, você vai ter uma rentabilidade menor. É claro isso para vocês? Você comprou um carro. Se você comprou um carro mais caro, na hora de revender, possivelmente seu lucro vai ser menor. Se você comprou um carro muito barato, abaixo do preço dele, na hora de revender, possivelmente você vai ter uma relação melhor. É isso que acontece com a LFT. Mas, Davi, como é que eu faço para relacionar, né? Ah, lembrando aqui que esse título, ele é recomendado em um cenário de alta de juros. Aí aqui vem um macetinho, né? Bobo, mas que desde a época que eu fiz lá a minha certificação CPA 10, CPA 20 em 2008, eu nunca mais esqueci. Pega esse T aqui, esse T é de quê? T de taxa. Toda vez que o T de taxa estiver depois, o título vai ser pós-fixado. Então, T de taxa, T de taxa. O T está depois, é pós. Pós-fixado em quê? Pós-fixado na taxa Selic. Então, o que a prova vai te perguntar? É um título que pode ser negociado com um pequeno deságio recomendado em um cenário de alta de juros, LFT. É uma das características da LFT. Aí vai ter lá, remuneração pós-fixada, pré-fixada, atrelada à inflação. Pega o T. O T está depois, é pós. Tranquilo? LFT, matamos. Vamos agora para a nossa queridíssima LTN. Tá certo? O que é uma LTN? É um título pré-fixado. Tá certo? Esse título pré-fixado é indexado ao quê? Pessoal, se ele é pré-fixado, ele não é indexado a nada. Pré é pré. Tá? Como é que eu sei que ele é pré, Davi? Olha o T de taxa aqui. O T de taxa está antes. Então, quando o T de taxa está antes, ele vai ser pré-fixado. Tá legal? Pré-fixado. Esse título, gente, ele é recomendado em um cenário de queda na taxa de juros. E esse título, ele sempre vai ser negociado com deságio, com desconto sobre o valor do título. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona esse título aqui na prática, tá? Isso aqui, principalmente para o pessoal que vai estudar CEA, a gente vai estudar isso no detalhe. Esse tipo de título, ele sempre tem um valor de face. O que é o valor de face? O valor de face é o valor do título no vencimento. Então, presta atenção. O valor de face é o valor do título no vencimento. Ele sempre no vencimento, ele vai ter um valor de R$1.000. Ou seja, o meu rendimento, ele se dá pelo deságio na compra do título. Presta atenção. Se eu sei que no vencimento o título vai ter o valor de R$1.000, se eu compro esse título por R$900, concordam comigo que de 900 para 1.000 eu já tenho garantido R$100. Por isso que o retorno é pré-fixado. Eu já sei no ato da compra, se eu paguei 900, eu já sei que no vencimento ele vai ter um valor de 1.000 e o meu rendimento vai ser essa diferença entre o valor do título no vencimento e o valor que eu comprei esse título, ou seja, o deságio que foi aplicado. A minha rentabilidade já está garantida. Da mesma forma que se eu comprar esse título por 800, eu já sei que de 800 para 1.000, 200. E assim sucessivamente. Observem que o valor do título cai, a minha rentabilidade sobe. Ó, o valor caiu de 900 para 800. A rentabilidade saiu de 100 para 200. Então, tem essa relação inversa também, e depois a gente vai estudar isso com mais detalhe. Tá legal? Então, a LTN é um título pré-fixado, recomendado em um cenário de queda de juros, negociado com deságio
tem sempre o valor de face de R$ 1.000. E esse daqui é considerado também um título zero cupom. E eu vou explicar para vocês depois, né? Vou agrupar só para facilitar o que é um título zero cupom, tá bom? Além da LTN, pessoal, a gente tem um outro título aqui também que é prefixado, que é a NTN-F. Essa daqui é muito simples, olha só. Esse F de quê, professor? F de fixo. Fixo de prefixo. Prefixado. NTN-F, F de fixo. Davi, então, qual que é a diferença da LTN, que é prefixada, para a NTN-F, que também é prefixada? É porque a LTN ela é zero cupom, mas depois eu vou ajudar vocês a identificar, e a NTN-F ela paga juros semestral, certo? Paga juros, vou colocar assim, ó, periódicos. Beleza? Mas olha só para vocês entenderem, eu compro o título aqui, no vencimento ele tem um valor de 1.000, eu tenho a possibilidade de pagar aqui nesse título, só um exemplo, 900. Se a modalidade do título for de receber lá no vencimento o valor que eu apliquei, 900 mais os 100, que vai dar os 1.000, e observa que eu não recebi nada aqui durante o período, tá certo? Não recebi nada. Aí esse título que eu não recebo juros periódicos, ele é chamado de título zero cupom. O cupom é o pagamento periódico de juros. Tá certo? Cupom é o pagamento periódico de juros. Quando não tem pagamento, o título é chamado de zero cupom. Aí que a gente vem na diferença entre a LTN e a NTN-F. LTN é zero cupom, NTN-F paga cupom, mas eu vou explicar isso para vocês depois no detalhe. Aí, por último, não menos importante, a gente tem a NTN-B e a NTN-B principal. B principal. Tá legal? Esse B aqui, lembrando, né? Aqui é um título atrelado ao IPCA. Davi, mas como é que eu faço para associar? Tem um macetinho aí, igual do T? Igual do T não tem, mas tem o do B. Esse B aqui é B de Brasil. Qual é a inflação oficial do Brasil? O IPCA. Então é isso. NTN-B, B de Brasil. Qual é a inflação oficial do Brasil? IPCA. Tá, Davi, mas por que tem NTN-B e NTN-B principal? Presta atenção na dica, isso aqui é uma dica. A NTN-B principal, presta atenção, só paga juros no final. Ó, rimou. NTN-B principal, só paga juros no final. Ou seja, é um título zero cupom. E essa daqui? Essa daqui de cima, NTN-B, paga juro periódico. Tá, então vamos organizar agora, só para a gente entender. Ó, os títulos considerados zero cupom. Vamos pegar essa parte aqui de cupom. São as letras, presta atenção, as letras mais a B principal. É isso. Quais são os títulos considerados zero cupom? As letras mais a B principal. Quais letras? LTN, LFT, LTN e LFT, mais a NTN-B principal. Por que principal? Porque rima. Principal só paga juro no final. E quais são os títulos que pagam cupom? Ó, pagam. Os que sobraram pagam cupom. Aí vai ser a NTN-F e a NTN-B. Quem não paga? Letras mais a B principal, porque a B principal só paga juro no final. Quais que pagam cupom? Ou seja, você investe e periodicamente você vai recebendo já os juros. É como se fosse um pagamento parcelado.
Você vai recebendo juros periódicos e no final você recebe o seu principal de volta. Então, o juro é pago durante o período e no final você recebe a amortização do principal. Neste caso aqui, não. Neste caso, você recebe o principal mais os juros no final. Dúvidas, anseios, preocupações? Então, são muitos detalhes, exatamente, pessoal, são muitos detalhes. E como é que a gente faz, né, para memorizar? Pegando as dicas, olha só, LFT, LTN. Ó, então, aqui a primeira dica, para eu saber quem é quem. O T depois, o T antes. Depois é pós, antes é pré. Aí você tem que ir montando num caderno, tá legal? Depois, você vem aqui para as NTNs, ó. NTN, F. F de quê? Ó, F de fixo. Se é fixo, é pré-fixado também. Fixo, taxa fixa, pré-fixado. Depois, a gente tem as nossas queridíssimas N, TN, B e a N, TNB principal. Ambas possuem remuneração atrelado ao IPCA. A diferença é que a principal só paga juro no final. Ponto. Beleza? Pós-fixado, cenário de alta de juros. Pré-fixado, cenário de queda de juros. E inflação, cenário de alta de inflação. Acabou. Resumimos. Tesouro direto aqui. Se você souber montar isso daqui, não erra nenhuma questão na prova. Tá? E geralmente na prova, 2 a 3 questões sobre tesouro direto. Tesouro direto que eu falo, título público, tá? Então aqui, NTNF já falei. No cupom desconto IR, desconta imposto de renda, tá? No cupom desconta, porque você está recebendo rendimento. Se você está recebendo rendimento, haverá o recolhimento do imposto conforme o prazo daquele pagamento. Então, vai pegar ali a tabela regressiva, vai aplicar o imposto conforme aquele prazo. Beleza. Na verdade, não lembro da tributação, mas a gente vai falar depois da tributação. São aquelas 3 perguntas que a gente já sabe, tá? Só para finalizar aqui, pessoal, tem uma pessoa que perguntou assim, Davi, por que os títulos dão retorno negativo muitas vezes? Justamente por conta do deságio aplicado, tá? Aí é um efeito matemático que quando você traz esses títulos a valor presente, eles podem se valorizar ou desvalorizar. Por exemplo, presta atenção aqui, ó. Você compra um título e você já sabe que esse título, no vencimento, ele vai ter um valor de face de R$1.000. Você comprou esse título hoje a R$900. Logo, você vai ter uma rentabilidade nesse período aqui, ó, de quanto? De R$100. Traduzindo isso em rentabilidade, de R$900 para 1.000, nós temos uma variação de 11,11%. Isso representa 11,11%. Tá legal? Não precisa fazer a conta, não. Pode confiar que eu já fiz aqui na minha HP, tá? 11,11%. Ou seja, essa pessoa comprou um título pré-fixado com uma taxa ao ano de 11,11%. Porque de 900 para 1.000 dá uma rentabilidade de 11,11%. Olha por que um título desse dá valor negativo. Digamos que a taxa de juros no mercado agora ela é de 15%. Tá certo? Ou seja, quem comprar esse título na data de hoje, tá certo? No vencimento, ele vai ter R$1.000 e isso vai dar uma equivalência de 15%. Pergunto a vocês, me respondam aí, não precisa fazer conta matemática, é só raciocínio. Se para ganhar 11, o título vai valer 900, para eu ganhar 15, esse título tem que valer menos ou mais do que 900? Respondam aí para mim no chat. Quem não tiver entendido a pergunta, pode colocar aí também, tá?
Ó, sensacional, gente. Muito bem. Muito bem. Então, se colocar assim, menos, eu acho. Ele tem que valer menos, pessoal, porque olha só, de 900 para 1.000 dá 11%. Tá legal? Para eu ganhar 15, eu tenho que partir por menos de 900 para a variação de hoje até o final rentabilizar 15%. Porque 900 eu já sei que de 900 para 1.000 dá 11. Para ter 15%, se for mais caro, vamos por exemplo aqui, ó, se for maior, por exemplo, 950. 950 é maior do que 900. De 950 para 1.000, quanto que eu vou ganhar? R$50. De 950 para 1.000, vai dar uma variação de 5,26%. Porque eu estou tendo um rendimento menor. Neste caso aqui, ó, o rendimento está sendo maior. Para o rendimento ser maior, o meu título tem que valer menos. Então, esse título aqui, ó, ele teria um deságio. Ou seja, você investiu 900. Se você quisesse se desfazer do seu papel antes da data de vencimento, se você levar até vencimento, a sua rentabilidade é garantida, 11,11. Aqui, o que eu estou mostrando é, eu quero me desfazer do meu título na data de hoje. Hoje o mercado está exigindo receber quanto nesse título? 15. Então, para você se desfazer desse título hoje, e o investidor, ele quer receber 15, você vai ter que vender esse título com deságio. Vou dar um exemplo aqui, tá? Vou precisar fazer a conta, mas vai, você venderia esse título aqui por R$800. Você investiu 900, saiu com 800. Você perdeu dinheiro nessa brincadeira. Tá legal? Perdeu dinheiro nessa brincadeira. Tá? Davi, mas isso pode acontecer? Exatamente, eu estou dando um exemplo claro. Isso somente se você sair antes do prazo contratado. Se você sair no prazo contratado, o que está no contrato vai ser cumprido. Taxa de 11 é 11. Saiu antes, vai sair a preço, é o chamado preço de mercado. Então, por isso, respondendo aí, né, as perguntas, por isso que um título pode ter retorno negativo. Tá legal? Beleza, pessoal? Então, olha só, quem quiser dar um print da tela aí, ó, aproveite, dê um print dessa tela, eu vou mandar depois no grupo para vocês, mas aqui tem um resumo de tudo que foi feito. Aí tem assim, ó, como sabemos a precificação no ato da compra? Ora, só consultar no sistema, ele já vai te dar o seu preço de compra. No ato da compra, você vai saber lá quanto que vale o título e qual que é a rentabilidade. Agora, depois que você comprou, você tem que fazer uma simulação de venda para saber quanto que está sendo ágio ou deságio, tá? Então, olha só, aqui no resumo, tudo que eu falei com vocês está aqui, ó. A regrinha do T, vou apagar aqui. A regrinha do T, a regrinha do B, se o título é pós-fixado, se ele é pré-fixado ou se ele é atrelado à inflação. Ó, o F aqui também. Aqui eu já agrupei para vocês, para simplificar, quais são os títulos zero cupom, quais são os títulos que pagam cupom, e já coloquei para vocês aqui também em qual cenário se recomenda cada um deles. A prova, pessoal, vai se concentrar em perguntar indexador, cenário, ou vai te dar o título e perguntar qual a característica desse título. Então, aqui, ó, cenário de alta, queda, proteção contra a inflação, queda de juros. Quem quiser aí pode dar um print dessa tela. Amém?